Olá, queridos irmãos e irmãs da Igreja Batista de Alexandria, em Goiás, tudo bem? Olá, pastor Wesley e família, como que vocês estão? Meu nome é Cristiane, alguns até podem me conhecer porque eu fiz umas aulinhas online para as crianças aí da igreja de vocês. Mas meu nome é Cristiane Muniz, eu sou aqui de Ponte Nova, Minas Gerais. Não sou mineira, sou do Rio de Janeiro, mas viemos aqui há 2 anos para organizar a segunda Igreja Batista em Ponte Nova. Meu marido é pastor Marcílio Mendes, mas estamos há 23 anos já no ministério. Então aí na luta, na graça do Senhor Jesus. Hoje eu estarei falando sobre missões, como ensinar missões para as crianças, ok? Mas antes disso eu quero dar uma palavra aos professores. Lembre-se que para trabalhar com a criança não precisa ser só as mulheres não, e as moças. Se houverem homens e rapazes que também queiram ouvir o chamado do Senhor para estar ensinando, por que eu falo isso? Porque muitas vezes a criança ela não tem um referencial masculino na casa. E quando ela encontra um homem, um rapaz ensinando, isso é importante para ela, entende? Porque ela começa a entender que não só mulheres podem ensinar, mas também homens, ainda que ela não tenha, de repente, um pai, um referencial de avô, tio, né? Mas enfim, o importante é que pessoas sejam chamadas, obedeçam e estejam dispostas a aprender, ok? Mas hoje a gente não vai falar sobre o Ministério Infantil em si, não. Nós vamos falar mais nesse conceito de missões. Gostaria de deixar também para vocês e falar sobre a linguagem. Quando você usar uma linguagem para a criança, você usa a linguagem infantil. A gente sempre fala sobre descer ao nível da criança, para que ela possa entender alguns conceitos, mas de uma maneira fácil. Você não vai falar que missões é salvar almas perdidas para a criança, porque ela vai pensar que é alguma coisa do outro mundo. Você vai falar que missões é falar do amor de Deus, o amor de Jesus para as pessoas, variadas pessoas em lugares diferentes, na própria família dela, entendeu? A gente sempre começa da cultura da criança, da família, faz ela enxergar a família, enxergar os amiguinhos da rua, do bairro, da escola, e insere ela nessa missão, o que é extremamente importante. Mas é ganhar pessoas com a mensagem do amor de Deus. Outra coisa, mesmo que a igreja não esteja oficialmente com uma campanha de missões, eu quero dizer que nem sempre, mesmo que você não esteja com a campanha, a igreja não esteja fazendo, nesse momento, você sempre poderá falar de missões. Porque missões, o ensino de missões está sobre 4 pilares básicos que a gente sempre falou, que é o ir, é o orar, é o compartilhar a mensagem e é o ofertar, doar. Então, a gente sempre coloca a criança num papel em que ela vai entender que ela pode ser um missionário. E lembra daquela musiquinha que a gente sempre ensina para as crianças sobre quero ser um missionáriozinho? Quero ser um missionáriozinho a falar de Cristo ao companheirinho. Quero trabalhar em minha casa, manda-me, pois, Senhor. Quero ser um missionáriozinho a falar de Cristo ao companheirinho. Quero trabalhar em minha escola, manda-me, pois, Senhor. Então, você vai fazer com que essa criança entenda que ela pode ser um missionário em qualquer lugar que ela estiver, na família, na rua, na escola, falando do amor de Deus aos amiguinhos, e aí você vai ensinar como que ela pode fazer isso. Por isso que a gente sempre traz as histórias bíblicas. Por quê? Para elas entenderem que essa missão parte da palavra, Quando Jesus deixa aquele ide por todo mundo,
fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Espírito Santo, e também ele chama discípulos para essa missão. Então a gente vai trazer essas histórias bíblicas para que a criança possa ver que pessoas obedeceram e pessoas foram. E aí quando a gente vai lá para o Novo Testamento, a gente fala de Davi, né? Esse aqui é um bonequinho que eu fiz de Davi. Davi tinha uma missão, desde quando ele guerreia com Golias, derrota Golias, até ele ser ungido rei, né? Uma missão de trazer, de formar, né, o povo, né, de um povo escolhido, de obedecer, né? A gente também fala sobre Samuel, desde pequenininho, a mãe dele consagrou ele, né? E depois Deus chama Samuel, ele será um sacerdote que vai ungir o rei de Israel, né? A gente fala também de Jonas. Jonas não queria obedecer, né? Essa historinha até eu fiz para as crianças de vocês, uma ocasião. Então, Jonas foi engolido por aquele peixe, mas Deus havia dado a ele uma missão de levar uma palavra para arrependimento para aquela cidade, né, de Nínive. E aí a gente usa Jonas também e várias outras situações que nós podemos usar para levar com que a criança entenda, fazer com que a criança entenda que existem pessoas, né, para serem alcançadas. Aí quando a gente fala, né, quando a gente gosta de falar missões mundiais e a gente coloca as outras raças, né, outros povos, aí também eu fiz esse aqui, gente, a gente geralmente trabalha muito com papel cartão, né, que é aquela cartolina mais grossa, e o EVA, cola quente, cola branca. Não é difícil, imprime as figuras e você coloca na forma, né, no caso aqui o boneco, aqui eu coloquei eles aqui, ó, prontos para estarem recebendo a palavra, negros, brancos, né, asiáticos, japonês. Então são instrumentos, né, que a gente vai usando para estar fazendo o trabalho com a criança. Não tem desculpa. A mensagem ela é simples, a mensagem já está na palavra. Nós precisamos somente usar uma linguagem boa para a criança, comunicar com ela e trazer alguns recursos, né, que é importante. Agora, o outro pilar que a gente fala, né, depois desse, é o orar. A criança, é importante fazer uma campanha de oração com a criança. Então, dentro dessa oração, a gente ensina a criança a orar pelos missionários, não é? A gente ensina a criança a orar por outras crianças, que são as famílias também dos missionários. A gente ensina a criança a orar pelos meninos de rua, por crianças em situações de vulnerabilidade e que precisam também ter a oportunidade de serem ensinadas na palavra de Deus. Então, desde pequena, ela já vai entendendo que não é só a família dela, não é só os problemas dela, mas também existem outras famílias, outras pessoas espalhadas por vários lugares. E ela pode começar a aprender a interceder por outras pessoas. Porque às vezes eu vejo alguns adultos que têm dificuldade, né, da oração, da intercessão. Muitas vezes pede-se para orar e ele ora por ele, pela família dele, porque também não foi ensinado. Então nessa fase da criança de 4 até 10 anos, né, até antes, a criança pode ser ensinado em missões a estar orando, né, intercedendo por esse trabalho, pelas pessoas que vão, por ela mesma e também para que a mensagem possa chegar ao coração de outros povos, línguas e nações. Olha como é que é interessante essa questão, porque é toda uma educação que você vai fazer com a criança, né, que vai abranger bem o eu da criança, a família. E você pode pontuar muitas coisas quando você vai lidando com as crianças nessas variadas faixas etárias. Aqui eu fiz a bonequinha da oração. É verdade que quando você trabalha com junior, você não usa bonequinhos, né? Porque eles já estão indo para a pré-adolescência. Mas com os pequenos você pode fazer, tá vendo? Ó, a lindinha, tá vendo?
Agora, crianças, o momento de oração por missões é feita com papelão, ó. Essa aqui foi feita com papelão. O acabamento não tá bonito não, mas para vocês terem uma ideia, tá? Vai criando, às vezes você não tem a facilidade de desenhar, de buscar a figura, então você peça ajuda para outras pessoas, até mesmo para os juniores, eles têm muita criatividade, eles podem ajudar você a montar um material legal para quando estiver ensinando missões. Agora, o outro pilar importante também é aqui, ó, o compartilhar. Então a criança vai entender que pessoas vão, que ela pode estar indo. Quem são essas pessoas que vão? Ela vai entender que pessoas na Bíblia obedeceram o id de Jesus, né? Obedeceram a palavra de Deus lá no Antigo Testamento, foram para uma missão. Vai entender que precisa estar orando por missões, que isso é importante, orando por ela mesma, pela sua família e por outros que vão, né? E para outras cidades, outros países. E agora, compartilhar. Mas compartilhar o que, tia? Né? Compartilhar a mensagem. E qual é essa mensagem? A mensagem do amor de Deus. E aqui eu fiz o João 3,16. Então você vai ensinar ela que porque Deus amou o mundo. Então tá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Então, basicamente, é o João 3,16, né? É o amor de Deus sendo levado através da morte de Jesus, o sacrifício de Jesus. E aqui, ó, não é difícil de fazer, tá vendo? Mais uma vez, o papel cartão, você cola uma figura que seja da sua história, né? No caso aqui é um versículo. Você cola aqui, você pode até plastificar. Eu coloquei um plástico aqui, né? Para valorizar mais. E aqui, gente, você usa uma ferramentinha, né? Que é chamado de bailarina, tá? E aqui você faz o círculo, bailarina é isso aqui, ó, essa caixinha. É chamado colchetes, mas a gente chama no popular de bailarina, porque abre as perninhas, assim, da bailarina. E aí você faz e usa a bailarina de uma figura para outra, tá vendo? Essa bailarina aqui é que faz com que rode a figura em cima da outra. Tá vendo? Não é difícil. Não é difícil. Aqui você pode usar em vários temas quando você estiver trabalhando com a criança, não só o versículo de João 3,16. Eu fiz também aqui uma boca. Ó, aqui eu trabalhei também com as crianças de vocês, quando eu falei naquele versículo, a boca fala do que está cheio o coração, né? Mas quando você trabalha missões, você pode colocar aqui, ó, o coração do missionário está cheio da palavra de Deus, está cheio do amor de Deus. O coração da criança, né, está cheio do amor de Deus. Então, a boca vai falar exatamente esse plano, né? O plano do amor de Deus seria o plano da salvação. Então aqui, ó, você vai puxando, ó, aí vai saindo. Por quê? Você fez esse coração e você deixou um buraco, é a mesma coisa. 2 EVAs, eu coloquei até um papel cartão para ficar bem durinho, porque às vezes você compra um EVA fininho, né? E aí você deixa um buraco aqui dentro desse coração, para que você possa colocar aqui o tema que você quer trabalhar. E a boca não é difícil, gente. Ó, a base é aqui, ó. O formato de uma boca é o papel cartão, né, com EVA também. Aí você cola. E aqui eu coloquei esse fundo marrom. Então esse EVA marrom foi colado com esse papel cartão aqui, para ficar firme. E depois você vai e cola o lábio, corta só o lábio por fora, o dente e a língua.
E aqui você deixa, antes de colar, você deixa a abertura, entendeu? Então, quando você puxa, aí quando você fala sobre missões, então você vai usar os 5 pontos da salvação, né? Que seria, no caso, Deus me amou, né? Aí vai tirando da boca. Deus me amou. Os versículos que falam que Deus ama, né? As pessoas. Deus me amou, eu pequei. Os versículos que falam de quando o homem peca, né? Jesus morreu por mim, tenho a vida eterna, vou morar no céu. Aí vai puxando, tá vendo? O tema que você esteja contando que está no coração do missionário. Então isso é muito, muito legal. Isso aqui você trabalha colocando no pescoço. Eu estou sentada aqui, mas coloca no pescoço e vai falando. E esse material aqui pode ser usado para muitos outros momentos, né? Outros encontros, para casais, etc, etc. Ok. Então, basicamente, você ensina a criança qual é a mensagem que está no coração daquele que está cumprindo a missão, que está indo, né? Seja na sua cidade, seja num outro estado, seja num outro país, seja na família, na escola, aonde houver pessoas, onde houver crianças, então a criança vai entender que ela precisa estar levando uma mensagem. E é interessante que tem muita criança que vai para a igreja sozinha, não sei se acontece aí, vai para a igreja sozinha ou com o irmão mais velho. E a família não conhece, né, o evangelho, e através dessa criança que a família vem, porque em algum momento aquela criança vai exteriorizar essas mensagens que ela está aprendendo, né? Então a igreja é um lugar muito importante para a vida da criança, para ela ter esse ensino, né? A gente fica triste nesses dias que não está podendo reunir, né, muito lá no presencial. Aqui mesmo deu uma fechada aí por uns dias, mas a gente tem feito online e a gente sabe que a mensagem sempre traz pessoas, né, para a comunhão dos irmãos. E a comunhão dos irmãos é realmente num local onde a gente se reúne, isso é importante. Ok, sim. E o outro pilar que é o ofertar. E o que você usa com ofertar? É aquilo, eu gosto muito de usar o quê? O cofrinho missionário. A gente coloca aqui o tema de missões, né? Esse aqui foi de missões nacionais passada, né? Vamos transformar o mundo. E aí a gente comprou esse cofrinho, baratinho, gente. Compra bastante, deixa na igreja, né? Guarda lá no armário lá das crianças. E você distribui para as crianças. Pode ser desde as pequenas, de 2 anos, até pré-adolescente, e ela vai ficar feliz porque ela vai juntando as moedinhas aqui. E você dá um tempo para ela juntando, que aí ela vai pedir para o tio, a mãe, o pai, e vai colocando 50 centavos, 10 centavos, 5 centavos. E numa determinada data, às vezes passa até um mês, e ela vai trazer. E todas as crianças vão à frente e consagram no momento dos dízimos e oferta a sua oferta, né? E é legal demais, as crianças entendem. Mas você tem que explicar para a criança, mas por que essa oferta, tia? Né, tio? Por que essa oferta? Aí você vai dizer, bem, as nossas igrejas, né, as igrejas batistas recebem essas ofertas e enviam para as pessoas que estão lá levando o amor de Deus. Muitas vezes precisam, né, comprar alimentos, medicamento e outras necessidades. Crianças que estão lá, que são os filhos dos missionários. Não é verdade? Então a gente explica isso e é interessante a gente, desde esse momento missionário, ensinar a criança que ela pode doar. Quando a igreja tem uma ação social, é importante colocar a criança a serviço. Ela traz um brinquedo dela que ainda está bom, né? Traz roupa, ela pode participar da ação social para ajudar famílias, ajudar pessoas. As famílias trazem alimentos, né? Então, desde mandar uma oferta ao missionário até ajudar pessoas que estão em dificuldade, é importante, porque isso faz com que a criança entenda que existem outras pessoas, não só para ouvir o evangelho, mas também para serem ajudadas. Enfim,
eu tenho plena certeza que missões nasceu no coração de Deus, porque Ele me alcançou um dia, usou pessoas. Então essa é a ideia que nós passamos de missões, em cima desses 4 pilares, doar, né? Ofertar, compartilhar, orar e ir. Estarmos sempre ligados. Muitos trabalham na sua própria cidade, na sua própria vizinhança. Ensina para a criança a enxergar uma outra criança, às vezes é um vizinho, né? Faça convites, ensine a criança a fazer convites, ensine as crianças a entregar versículos bíblicos para os seus vizinhos. Ensine a criança a ser um missionário desde pequenininho, né? E que nós possamos, como professores, né, estar sempre colocando nosso dom e nosso talento em prática. Como eu falei no início, essa missão não é do pastor, né, daqueles que estão à frente. Essa missão é do Senhor, o trabalho é dele, ele que morreu pela igreja, e nós devemos simplesmente obedecer à voz de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por essa pequena palestra aqui, Senhor, que o Senhor possa abençoar a igreja do pastor Wesley, a sua vida, o seu ministério. Possa, Senhor Deus, levantar pessoas, Senhor, para estarem ajudando, Senhor, ali, se colocando à disposição, seja como voluntários, como chamados para um período ou vocacionados, que o Senhor possa estar, Senhor Deus, preparando, dando boa vontade, amor pelas pessoas, Senhor, ao redor. Abençoe jovens, terceira idade, Senhor. Abençoe essa igreja nesse momento. Vai dando força, dando graça, Senhor, ali, que eles possam fazer grande diferença. Em nome de Jesus. E abençoe a gente aqui também em Minas Gerais, Senhor. Abençoe esse povo aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero ser um missionáriozinho a falar de Cristo ao companheirinho. Quero trabalhar em minha igreja. Manda-me, pois, Senhor. Quero ser um missionáriozinho a falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha rua, manda-nos, pois, Senhor. Quero ser um missionáriozinho a falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha escola, manda-nos, pois, Senhor. Manda-nos, pois, Senhor. Que Deus possa abençoar todos vocês. Abraço, beijo.